Olá! Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a história da arte. Vamos ver como algumas culturas dos povos antigos influenciam até hoje em nossa vida moderna. Nas aulas anteriores, estudamos sobre as diversas maneiras que podemos nos expressar, através dos desenhos, representações e também das criações de diferentes tipos de arte. Sabemos também que a arte se faz presente através da história, sendo a primeira matéria a ser praticada até mesmo antes de ser descobertas, através das pinturas rupestres pelos povos antigos. Hoje iremos conhecer a importância das criações dos antigos egípcios. Foram os egípcios que inventaram e contribuíram para o desenvolvimento das mais diversas áreas, como arquitetura, engenharia, escrita e a contagem dos períodos por calendários. Podemos dizer que esses povos trouxeram a civilização mais avançada que o mundo já conheceu, entre seus artefatos, dispositivos e formas de fazer algumas coisas, entre suas criações em diversas áreas, que na verdade muita gente nem imagina que foram eles que criaram. Vamos conhecer alguma delas? Por exemplo, a maquiagem dos olhos. Calcula-se mais ou menos que a criação da maquiagem dos olhos pelos antigos egípcios aconteceu por volta de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Desde então, pode-se dizer que esse estilo nunca saiu de moda, o que ainda é mais interessante entre algumas culturas, porque eles ainda utilizam essas técnicas egípcias de milhares e milhares de anos para criar pigmentos para os olhos. Além de enfeitar, eles também acreditavam que, usando a maquiagem com frequência para beleza, quanto mais alta a classe social, mais maquiagem usavam, como forma de poder, como a Cleópatra, que vivia maquiada, com os olhos bem pretos. Eles também acreditavam que não era só uma questão estética, mas a maquiagem tinha poderes curativos que os livrava de doenças oculares e até mesmo do mal-olhado. Os egípcios também inventaram a linguagem escrita, através de um sistema egípcio que começou com pictogramas, cujos primeiros indícios foram entre as datas de 6.000 anos antes de Cristo. Esses pictogramas eram as descrições simples das palavras que representavam e que também queriam se expressar. Com o passar do tempo, os egípcios adicionaram outros elementos aos seus sistemas de escrita, incluindo símbolos e também certos sons que permitiam-lhes escrever nomes e também ideias abstratas. Essa escrita egípcia, composta por hieróglifos, fala também sobre contos de guerra, política, cultura da época. Essa tradução dos hieróglifos só é possível graças à pedra que hoje nós temos como base, que chama-se Roseta, e também ao trabalho estudioso de vários pesquisadores franceses que decodificaram esse artefato, essa pedra Roseta, que traz para a gente a tradução através dos hieróglifos. Você sabe o que é hieróglifos? Os hieróglifos egípcios eram um sistema de escrita formal usado no Antigo Egito. Esses hieróglifos combinavam elementos logográficos, isso mesmo, significa elementos silábicos e alfabéticos, com um total de mais ou menos 1.000 caracteres, mais de 1.000 símbolos bem distintos uns dos outros. Eles faziam como forma de expressão para a comunicação da leitura e da escrita, porque eles acreditavam que, através desses símbolos, eles poderiam se expressar de maneira fácil. Podemos perceber que, através dos hieróglifos, a arte também já se fazia presente desde a época do Antigo Egito. Vamos ver agora a forma como eles fizeram o seu primeiro papiro, o seu primeiro papel. É claro que ninguém vai negar que os chineses mudaram o mundo, para sempre com a invenção do papel, e em torno de 140 a.C. Mas o que muitas pessoas ainda não sabem é que foram os egípcios que desenvolveram um ótimo substituto milhares de anos antes. Claro, proveniente de uma planta também chamada papiro, que denominou o nome do suporte, ou seja, do material utilizado para fazer as artes, compor as suas expressões. O interior fibroso dessa planta, do papiro,
provou que era ideal para fazer folhas mais duráveis, material de escrita e também de algumas fibroses fazer sandálias, tapetes e outras necessidades da vida egípcia antiga. Foram os egípcios também que criaram o calendário, isso mesmo, o calendário que nós utilizamos hoje. Calendário anual foram os egípcios, que na época passaram maus bocados antes da criação do seu calendário e tiveram a necessidade de saber quando a inundação anual do rio Nilo começaria, ou seja, todo o sistema que eles tinham agrícola, de plantação e colheita, era colocado em risco quando o rio Nilo transbordava, quando tinha inundação desse rio. Então, através da criação do calendário, eles começaram a controlar quando esse rio iria transbordar. E assim eles iriam ter controle ligado à agricultura e não teriam perca das plantações. Então, eles dividiram o ano em 3 estações principais ligadas à agricultura: a inundação, o crescimento e a colheita. Cada época tinha 4 meses, cada qual dividido em 30 dias. Multiplicando e somando, nós podemos obter aí 360 dias por ano. Um pouco menos, do que o nosso ano real. Mas para compensar essa diferença, os egípcios acrescentaram 5 dias a mais entre a colheita e a inundação do rio Nilo. Esses dias, claro, foram calculados e considerados feriados religiosos. É claro que hoje nós temos uma quantidade muito maior do que apenas 5 dias de feriados religiosos, é o total de feriados anuais, mas no calendário egípcio, esses feriados foram contabilizados em 5 dias para eles homenagearem os filhos dos deuses da cultura egípcia. Inventaram o arado. Embora os historiadores não são inteiramente certos de onde se originou o arado, as evidências mostram que os egípcios estavam entre as primeiras sociedades que colocou o seu povo, por volta de 4.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, como prática dos primeiros arados construídos. Os primeiros arados construídos eram praticamente inúteis, sendo que apenas 2.000 anos depois que os egípcios tiveram a ideia de puxá-los com bois. E aí, após várias modificações, o arado foi capaz de revolucionar a agricultura do Egito Antigo, que, combinado com o ritmo constante do rio Nilo, fez da agricultura uma prática mais fácil para os egípcios do que talvez qualquer outra sociedade da época. Os egípcios também inventaram a bala de hortelã. Infelizmente, naquela época não haviam cirurgiões dentistas no Egito Antigo. Isso significa que, além deles sofrerem com dores devido às infecções e deteriorizações dos dentes, eles também tinham mau hálito. Para driblar esse problema, os egípcios criaram as primeiras balas de menta. Eram feitas a partir de um mix de incenso, mirra e de canela, que eram fervidos com mel. Os egípcios inventaram como uma prática de esporte o boliche. Ao contrário do boliche moderno, os concorrentes se colocavam em lados opostos da pista e tentavam rolar as bolas de diferentes tamanhos nesse local, e também podiam tentar acertar a bola do oponente e desviá-la do curso certo. Foram os egípcios que inventaram também a prática de barbear e cortar o cabelo. Isso mesmo, os egípcios não tinham muita paciência com pelos e com cabelos grandes. Os egípcios naquela época consideravam o cabelo anti-higiênico. Além disso, o calor era sufocante da sua terra natal. Fazia com que as tranças longas e as barbas fossem desconfortáveis. Assim, eles cortavam o cabelo curto ou raspavam a cabeça regularmente. Durante grande parte da história, estar barbeado foi considerado elegante. Ter barba chegou a ser considerado um sinal de status social pobre pelos egípcios. Foi a partir de então que os egípcios inventaram também a profissão do barbeiro. Eles criaram como forma de segurança para suas casas a fechadura. O primeiro dispositivo deste tipo
foi 4.000 antes de Cristo, há muito tempo, não é? Era uma fechadura básica de tambor rotativo, na qual tinha um parafuso oco que poderia ser manipulado pela inserção de uma chave. Uma desvantagem dessas antigas fechaduras era o seu tamanho. As maiores eram bem compridas. Entretanto, as fechaduras egípcias eram realmente mais seguras do que a que nós temos hoje, com toda a tecnologia desenvolvida também mais tarde pelos romanos. Os egípcios também inventaram a pasta de dente, porque apesar dos problemas de dentição, os egípcios se esforçavam bastante. Há um papiro, num documento, onde o autor, que é desconhecido, descreve as quantidades exatas de salgema, hortelã, flores secas e alguns grãos de pimenta para formar um pó, para que eles pudessem passar nos dentes e clarear, deixá-los mais brancos e perfeitos. Bem diferente da pasta de dente que temos hoje, não é? Hoje podemos ver que os egípcios levaram títulos de desenvolver diversos tipos de invenções e criações. Entre elas, a linguagem escrita, que ao longo da história foi se evoluindo e que hoje podemos ver e perceber que cada cultura tem a sua própria linguagem. Mas que tal praticarmos um pouco da língua egípcia? Vamos conhecer alguns hieróglifos egípcios e tentar escrever alguma frase ou palavra que representa o que você está querendo se expressar. Após conhecer alguns símbolos desse sistema formal de escrita usado no Antigo Egito, tente formar em folha separada uma expressão artística que simbolize através desse sistema algo que você queira se expressar. Pode ser uma frase, uma palavra que represente e simbolize os seus sentimentos e a sua expressão artística. Um beijo, até a próxima aula!